cone e não roda do Sansara. Provas vivas kármicas. Nós, seres humanos, brincamos de ser humanos. E com o ego de baixo, brincamos de ser Deus. Pessoas, esse vídeo é um especial para a dita Semana Santa. Um dos vídeos talvez mais importantes desse canal. Porque ele vai falar tudo mesmo. Porque não há mais tempo. Não estamos assustando como esses medocratas, mas a coisa ou sai por baixo ou sai por cima. É disso que vamos falar. Devemos colocar reforma em tudo. Em todos os conceitos do que a gente vê de comportamento, de pensamento, do que se sente, do que se crê, do que se acha que sabe. Sem reforma, sem retificação, desconstrução, infelizmente, nada será construído. Não haverá nada de novo. É como aquele ditado: nada novo abaixo do céu, como dizia o Samael. A verdade deve ser dita, doa a quem doer. Se está doendo é porque está vivo. Mas vamos nos perguntar aqui. Já que agora vamos comemorar na sexta-feira dita da paixão, que já é um termo errôneo para a religião, uma religião que é religare, ligar novamente a criação com o Criador, ou seja, a criatura e ele. Percebam que paixão é como eu digo, paixão é pai ao chão, não é amor. E é isso que comemoramos. Aquele Cristo sórdido, mórbido, triste e frágil. Aí o que acontece? O ser humano que é criado dentro desse saguão de medos, dores, dúvidas, vai parar ou num confessionário ou num divã. Aí o que ele vai fazer lá? Ele vai queixar, ele vai dizer que ele está destruído por dentro. Porque a morte é certa, a velhice está pegando e a culpa é do fulano. Sempre terceirizando. Vai ter gente tão estúpida quanto que vai te cobrar para ouvir isso e vai tentar fazer o maior crime que um ser humano pode fazer: interferir nas más consequências do livre-arbítrio, que já gerou karma com os próprios cosmocratores do homem. Percebam? Eles são obrigados a reencarnar junto com o homem comum e corrente, esse demente que está aqui embaixo, porque ele se esquece de tudo, não consegue mais voltar, devido à interferência. Nem Deus pode interferir no livre-arbítrio, muito menos nas consequências dele, porque foi ele que deu. Então o camarada vai lá e esses tentam interferir. Aí que vem o brincar de Deus. O cientista faz, o psicoterapeuta, o professor de escola, o acadêmico, o padre, o pastor, o coach, o amigo, o conselheiro, o opiniático, o falastrão, o fofoqueiro. E é isso que a gente está fazendo aqui. Aí a gente vai perguntar o seguinte: os cristãos, por exemplo, eles aguardam o dia do retorno do Senhor. Mas ora bolas, vamos cair na real, gente. Tem um pouco de vergonha na cara. Qual é o mestre, qual é o Cristo, qual é o ET querendo dar alta tecnologia para nós? Qual é o instrutor
bem intencionado e vai querer descer aqui agora? Você está vendo eles aí? Gente, se eles virem, eles serão apedrejados pelos próprios seguidores deles, seus próprios adeptos. A gente vê por nós, por exemplo, eu tenho um grupo de WhatsApp, tenho esse canal, eu já fui atacado pelos próprios, aqueles que vieram a mim. E eu não sou mestre. Imagina o que sobra para eles. Eles são muito mais visados, né, e enciumados. As pessoas se enciumam. A crença, na verdade, é uma inveja branca. E é um sentimento mesmo que eles reprimem, como, né, esses pecados capitais que não vão falar mais adiante. Então, gente, essa reforma também deve ser feita agora nessa moda, o modismo, exotérico, esotérico, hermetismo, ocultismo, porque tem muita coisa trocada de lugar, confusa, contraditória dentro do próprio ensinamento que era para libertar, resolver, esclarecer. E iluminação é esclarecimento. Se você quer ficar em paz com algo, você tem que ter a informação do algo. Por exemplo, se você entender o que é homossexualismo, você não vai ter preconceito. Se você entender o que é raça e só existe uma raça, a raça humana, você não será racista jamais. Você jamais vai criar problema com isso. Então vamos lá. Gente, nós temos que entender definitivamente que apesar da beleza natural terrestre, o planeta Terra não é um planeta de iluminação. Ele tem noites, tem dia. Ele é um pouco de cada coisa. A Terra é um sistema carcerário, kármico, gente. Entendam isso. Por isso que a sua vida é assim. Por isso você está sempre procurando sentido ou perdendo sentido, está sempre reclamando ou simplesmente qualquer coisinha que lhe conforta, você se ajoelha. Você sucumbe, você se submete a qualquer promessa. Porque você está num cárcere e o primeiro que, né, você puder pagar uma propina para abrir a chave da grade e escapar, só que escapar para onde? Se você não sabe fazer nada. Você só sabe estar contra a lei, fora da lei e viver no cárcere. Você sabe percorrer o perímetro da sua caixa imposta ou autoimposta. Então a Terra, apesar de toda a sua beleza, é muito análogo ao que o pai do Buda Gautamas, aquele que galgou o Tamas, que seria a matéria, quando trocava constantemente, ou mandava trocar as flores para que seu filho não visse que as flores murcham, as flores também morrem, como diz a música. E afastava tudo que envelhecia, as mulheres eram constantemente renovadas, recicladas, sempre exuberantes, mostrando uma constante beleza e jovialidade. Nenhum morto podia estar perto, nem doente. Tudo era belo, até Buda fugir do palácio, aí que vamos entrar no cone, e se espremer lá na realidade, na crua realidade da humanidade. E que humanidade é essa? Não temos humanidade em todo o universo. Humanidade é um projeto daqui, desse sistema, e não é nem dos mesmos planetas do mesmo sistema. Os outros planetas não têm humanos. E onde o cientista terrestre, coitado, o pequenininho daqui, pequenininho homem, o pequeno homem, até tem a pergunta,
procuramos o homem na máquina, o pequeno homem, ou o grande homem dentro do pequeno homem. Isso foi São Francisco de Assis, que um dos poucos desses clericais que pensava alguma coisa decente, ou que presta. Então Buda fazia isso, o pai do Buda, perdão, e é a mesma coisa que a natureza faz com nós. Aí tem uma mensagem muito interessante nisso. Inclusive tem um texto, um dos mais importantes, que inclusive é uma das poucas coisas que eu ainda leio, que eu acredito, feche os livros, depois de ter lidos, e abra sua consciência, ou sua mente, já que você ainda não tem consciência. É o Dhammapada, caminho de Dharma, mas também temos o caminho de Karma. E o Karma não é circular. Vou explicar por quê. Mas no Dhammapada diz assim, não sejas um sustentador do mundo. Então esses que estão interferindo, querendo melhorar, vejam, melhorar consequências do livre-arbítrio, que se chama karma, essas pessoas estão interrompendo a evolução. Porque só há evolução através de karma, porque no Dharma nada evolui porque já é. Então percebam quanta coisa o homem erra. Isso de pecado deve ser analisado de forma filosófica, gente, não teológica, medocrática. Pecado é tropeçar, é a queda na matéria. Aí vamos dizer lá que o camarada, ele se enciumou e se suicidou. Ele se defraudou porque perdeu a paixão da vida dele, porque acredito que fosse amor, não chegaria a esse extremo, essa babaquice. Bem assim mesmo, o ser humano é um babaca mesmo. Esse ser humano aqui da Terra. E o cientista ainda erra quando ele diz assim, não encontramos vidas fora da Terra. Vida o quê? Complete, idiota. Complete com vida biológica. Aí você estará sendo inteligente e cientista. Porque quem não percebe que não existe só vida biológica, não está nem morto, porque o morto saberia. Então não sabe o que ele está, em que buraco, que cloaca do universo a cabeça dele está empinada, de ponta cabeça. Então eu sempre digo, quando a ciência, política e religião, as três cabeças de Cérebros sociais, desaparecerem do mapa terrestre, só sobrará o homem diante da verdade, nu e crua, ponto. Simples assim. Por quê? Porque o humano, ele cria problemas desproporcionais ao perigo. Escrevam isso. Eu crio problemas desproporcional ao perigo. Sabe, é como pensar no amanhã eu vou morrer. Mas que perigo tem em morrer se você vai morrer igual? Porque você, como cientista, não acredita em vida além de uma mera vida imbecil biológica, que é apenas um teste muito curto, é muito novo e é o que sai primeiro de cena. Então, diante dessa verdade nua e crua, temos que nos render. Nessa lista, não posso colocar educação, por quê? Porque eu vou ter problemas, problemas e suscetibilidades. Eu vou ouvir umas coisas aí que desnecessárias. Vou sofrer ataques, sim. Mas é bom que deixe a educação, pelo menos, apesar que temos a filha do guru, Sadhguru, que ele disse que nunca matriculou em escola nenhuma, ela sabe escrever, mas vamos continuar aí com esse português, que um monte de palavra que nenhum portuguesado estuda etimologia, por exemplo, palavras como agressão, nunca quis falar de violência, então quer dizer, não seja agressivo, como nos ensinam, não
atravessem o campo. Por favor, eu atravesso o campo, não me acontece nada de mal. Agora, se eu atravessar o campo e ir lá desferir algum ato violento com alguém, daí a agressão teria alguma conotação de violência. E também para esses bobões da terra, pelo menos poder estudar que sua depressão, doença modística de hoje em dia, todo mundo tem, né? Parece epidemia. Não é por causa do outro, da outra bobona que te abandonou, te deixou na rua da amargueza, ou do emprego, o dinheiro que te deixou, saiu de perto de você, deixando você chupando o dedo, na miséria. Lá, pelo menos você pode se esforçar, estudar, que é mais uma carência de uma coisinha que você desconhece, que é magnésio. É, tem em muitos alimentos. A falta de magnésio nesse boneco de carne gera essa sensação de depressão. Por quê? Porque tem um chakra, um centro de energia que você desconhece, está lá dentro do cone, que eu vou explicar, que quando ele se desequilibra, a emoção vira hormônio e chamado adrenalina e ele queima tudo, é um ácido no teu corpo. Bem sabemos o que é uma pessoa adrenalinelosa, né? Eu não consigo nem falar essa palavra, de tão inútil que é esse hormônio. Mas é para rir mesmo. Mas é brincando que crianças entendem as coisas. Você já foi criança, você sabe disso. Inclusive, gente, se você perceber dentro do conceito de que os olhos são janelas das almas, se você perceber hoje o olhar das pessoas, é o mesmo olhar de um ator fingindo ou incorporado nos seus atos cênicos. Sim, ele acredita ser aquilo ali, senão não consegue bem atuar. Você imagina como são os olhos das almas humanas. Então, como um mestre vai se aproximar? Pô, é um festival de horrores. Chega aqui, ele vai se escandalizar. É como se fosse, por exemplo, um monge budista vem aqui agora no Brasil falando mandarim, perdão. É para ser engraçado mesmo. Eu sou bem pop, bem popular, não tô nem aí mesmo para crítica. E ele veio, ou falar Nirmanakaya e tibetano, todo mundo começar a apedrejar ele, ou não entender, ou zombar dele, fazer chacota, ele vai pedir para o povo dele o deportar o mais rápido possível, o primeiro navio.